Naquela noite, eu só queria descansar. A viagem havia sido longa, e quando vi a placa indicando um motel à beira da estrada, decidi que não aguentaria dirigir mais. O lugar parecia decadente, com luzes de neon piscando de forma irregular. Não era convidativo, mas era minha única opção. O atendente no balcão era um homem magro e pálido, com um sorriso que parecia forçado. Ele não perguntou nada além do meu nome, entregando uma chave enquanto murmurava algo que não entendi. O quarto ficava nos fundos, longe dos outros. Estranhei, mas estava cansado demais para questionar. Quando entrei, o cheiro de mofo me atingiu, misturado a algo metálico, quase como ferrugem. O papel de parede estava descascando e o único som era o zumbido baixo de um ventilador de teto que girava devagar demais para ser útil. Larguei minha mochila na poltrona, que rangeu como se protestasse, e me joguei na cama. Foi então que percebi, havia algo de errado. A janela estava fechada, mas a cortina balançava levemente, como se um vento invisível soprasse por ali. Um arrepio percorreu minha espinha. Fui até a janela e a tranquei, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Olhei ao redor, procurando câmeras escondidas ou algo do tipo, mas não vi nada. Mesmo assim, a sensação persistia. Quando fui ao banheiro, algo ainda mais estranho aconteceu. A porta que eu havia deixado aberta estava agora entreaberta e um reflexo rápido no espelho me fez congelar. Voltei para o quarto com o coração disparado, me perguntando se deveria ir embora ou se era apenas meu cansaço pregando peças. Decidi que estava sendo paranoico. Talvez o reflexo no espelho fosse apenas minha sombra distorcida. Resolvi me distrair pegando o celular, mas, claro, não havia sinal ali. Fiquei apenas rolando fotos antigas, tentando afastar a sensação incômoda. Foi quando notei algo que me fez gelar. No canto de uma das fotos que tirei durante a viagem, uma figura estava parcialmente visível no fundo. Era como se alguém estivesse parado na beira da estrada, observando meu carro. Mas eu tinha certeza de que estava sozinho quando tirei aquela foto. Deixei o celular de lado e comecei a ouvir sons estranhos. Não era o ventilador, nem o ranger da poltrona. Eram passos. Eles ecoavam do corredor, mas o ritmo era lento e irregular, como se alguém estivesse hesitando a cada movimento. Me aproximei da porta e olhei pelo olho mágico. Não vi nada, apenas o corredor vazio e a luz amarelada piscando de forma irritante. Quando me afastei, a maçaneta girou. Tranquei a porta mais cedo, mas o som foi inconfundível. Meu coração batia tão rápido que pensei que poderia ouvir meu próprio eco. Fiquei imóvel, segurando a respiração, enquanto uma sombra parecia deslizar sob a porta. Peguei a cadeira do quarto e a escorei contra a maçaneta, tentando criar uma barreira improvisada. Foi então que percebi algo perturbador. Do lado de fora da janela, uma silhueta parada no escuro. Era impossível ver detalhes, mas o contorno estava lá, imóvel, apenas me encarando. Eu não sabia se era a mesma pessoa da foto ou se minha mente estava me pregando peças, mas a única coisa que podia fazer era rezar para que aquilo não entrasse. A silhueta na janela finalmente se moveu. Não era um reflexo ou minha imaginação. Alguém estava ali, tentando abrir a janela, forçando o trinco. Meu coração quase parou quando ouvi o som de algo raspando contra o vidro, como se uma ferramenta estivesse sendo usada para forçá-la. Corri até a porta, mas assim que a destranquei, ela foi empurrada com força. Do outro lado, o atendente do motel apareceu, agora com um sorriso que parecia um aviso. "Você deveria ter ficado no quarto", ele disse, segurando uma barra de ferro que parecia ter sido retirada de algum lugar do motel. Recuei enquanto ele entrava, bloqueando a saída. Minha mente trabalhava rápido, procurando algo para me defender. Peguei o abajur da mesa e o arremessei contra ele, acertando seu ombro. Ele cambaleou, mas não o suficiente para me dar vantagem. "Por que você está fazendo isso?" gritei, tentando manter distância. "Não se preocupe. Você não será o primeiro a desaparecer aqui", ele respondeu,
com uma calma que gelou meu sangue. Lembrei-me da cadeira que havia usado para bloquear a porta antes. Corri até ela e a usei para mantê-lo afastado enquanto me aproximava da janela. A silhueta que eu havia visto lá fora não estava mais ali. De alguma forma, isso era ainda pior. Com um golpe, ele derrubou a cadeira, mas naquele momento conseguia abrir a janela e me jogar para fora. Corri pela estrada deserta até o meu carro, mal acreditando que ele ainda estava no estacionamento. Quando liguei o motor, vi o atendente saindo pela porta da recepção, agora acompanhado por outro homem. Talvez o mesmo que estava na janela antes. Eles não correram atrás de mim. Apenas ficaram ali, me observando partir, como se soubessem que eu jamais voltaria para denunciar o que havia acontecido. O que realmente me assombra até hoje é a sensação de que eu era apenas mais um entre muitos que passaram por aquele lugar. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou maldições, mas naquela noite algo mudou em mim. Estava voltando de uma viagem de negócios, dirigindo sozinho por uma estrada deserta. A chuva caía pesada e o som dos trovões parecia explodir diretamente acima do carro. Quando vi o letreiro luminoso piscando, Motel Boa Noite, decidi parar. Eu precisava descansar mesmo que o lugar parecesse estranho. Assim que estacionei, percebi que havia apenas 2 outros carros no pátio, ambos com uma camada de sujeira tão espessa que parecia que estavam ali há anos. A recepção era simples, com um ar abafado e o cheiro de mofo que impregnava cada canto. O atendente era um homem de meia idade, com um sorriso desconfortável e olhos que pareciam evitar contato direto. Ele me deu a chave do quarto 7 sem me perguntar nada, além de: "Vai ficar só hoje?" O corredor até meu quarto era estreito, iluminado por lâmpadas fracas que tremeluziram o tempo todo. Ao abrir a porta, fui recebido por um cheiro forte de desinfetante, como se algo tivesse sido recentemente limpado. O quarto era simples: uma cama, uma mesa com um espelho rachado e uma TV de tubo velha. Mas o que me incomodou de imediato foi o papel de parede descascado e a sensação de que alguém havia acabado de sair dali. Liguei a TV para tentar ignorar a sensação de desconforto, mas só havia chiado. Foi então que percebi algo estranho. Na cama, sobre o travesseiro, havia um bilhete dobrado, que eu juro que não estava lá quando entrei. Em letras trêmulas, ele dizia: "Não fique aqui após a meia-noite." Eu ri nervosamente ao ler o bilhete. "Brincadeira de mau gosto", murmurei, tentando convencer a mim mesmo. Mas por mais que tentasse ignorar, algo naquele lugar parecia errado. Fechei a porta com a chave e conferi a fechadura 2 vezes. Era apenas paranoia, certo? Enquanto o relógio na TV marcava 23h15, senti uma brisa gelada atravessar o quarto. Estranho, porque as janelas estavam fechadas. Caminhei até elas para checar e percebi algo que me fez gelar. Do lado de fora, na chuva, havia uma figura parada perto de um dos carros. Não dava para ver o rosto, mas era nítido que a pessoa estava olhando diretamente para o meu quarto. Afastei a cortina, tentando me convencer de que era só um hóspede qualquer. Mas quando olhei de novo, a figura havia sumido. Fechei as cortinas de uma vez, tentando controlar minha respiração, e me sentei na cama. De repente, ouvi um som fraco vindo do banheiro, como um gotejar. Pensei: deve ser a torneira. Levantei para verificar, mas assim que me aproximei da porta, o som parou. Liguei a luz do banheiro e tudo estava seco, nenhum sinal de água. Foi quando notei algo refletido no espelho rachado. Na parede atrás de mim, rabiscado na tinta descascada, estavam as mesmas palavras do bilhete. "Não fique aqui após a meia-noite." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. Peguei minha mala, decidido a ir embora, mas quando tentei abrir a porta, ela não se mexia. A chave girava, mas a fechadura parecia emperrada. Então veio o som que mais me aterrorizou.
Passos lentos e arrastados no corredor, parando bem na frente da minha porta. Os passos pararam e o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Segurei a respiração, rezando para que fosse apenas minha imaginação. Mas então, algo começou a bater na porta. Não com força, mas com um ritmo lento e deliberado. Tum, tum, tum. Quem está aí? Minha voz soou mais fraca do que eu esperava. Não houve resposta. Apenas o som de algo arranhando a madeira, como unhas deslizando lentamente. Olhei ao redor, desesperado. O quarto parecia menor. As paredes pareciam se aproximar. Peguei meu celular para ligar para a recepção, mas não havia sinal. A TV de tubo ligou sozinha, exibindo apenas estática. E no meio do chiado, pude jurar que ouvi uma voz sussurrando meu nome. Isso não está acontecendo, murmurei, recuando até a cama. Foi então que ouvi o som da maçaneta girando, como se alguém do outro lado estivesse tentando abrir a porta. Corri e empurrei a porta com meu corpo, segurando-a com toda a força que tinha. Vai embora! Gritei. Mas o som parou de repente. O silêncio voltou tão opressor quanto antes. Quando me afastei, percebi algo estranho. A fechadura estava destrancada. Mesmo assim, a porta continuava fechada. Lentamente, virei a maçaneta, rezando para que nada estivesse do outro lado. A porta abriu, revelando o corredor vazio. Mas antes que eu pudesse dar um passo, um frio glacial me envolveu. Olhei para o chão e vi algo impossível. Marcas de pegadas molhadas entrando no quarto e parando bem atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém lá. Foi a última coisa que vi antes de apagar. Acordei horas depois, deitado no banco do meu carro, com o motor desligado e as chaves no bolso. O motel não estava mais lá. Apenas um terreno vazio, como se nunca tivesse existido. Ainda sinto o peso daquele lugar. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei de uma coisa. Nunca mais paro em um motel à beira da estrada. Meu primeiro dia como camareira naquele motel de estrada foi tudo menos normal. O lugar parecia ter parado no tempo. Um prédio pequeno, paredes descascadas e corredores iluminados por lâmpadas piscando. O cheiro de produtos de limpeza, misturado com cigarro, era quase insuportável. Mas o salário me faria suportar aquilo. Recebi meu uniforme e as instruções básicas de Dona Nair, a recepcionista. Ela era uma senhora magra, de olhos cansados, que falava com pressa. Os hóspedes daqui são discretos. Faça seu trabalho e evite puxar assunto, ok? Assenti, sem entender o tom de aviso. Meu primeiro chamado foi para o quarto 12. Ele pediu toalhas novas, disse Nair, enquanto me entregava o jogo de toalhas dobradas. Quando perguntei quem era o hóspede, ela apenas respondeu com um olhar estranho. Um cara quieto. É melhor não incomodá-lo. Peguei as toalhas e fui. O corredor estava vazio, mas senti como se estivesse sendo observada. Quando bati a porta do quarto 12, a resposta demorou alguns segundos. Pode entrar, abafado saiu de dentro. Abri a porta e dei um passo hesitante. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas e um cheiro forte de tabaco. Lá dentro, sentado na beira da cama, estava um homem. Ele parecia na casa dos 40, vestindo uma camisa amarrotada. Seu cabelo estava bagunçado e o olhar fixo em mim me deixou desconfortável. Pode deixar aí, disse ele, apontando para a cadeira ao lado. Fiz o que ele pediu e me virei para sair, mas antes que eu pudesse alcançar a porta, ouvi sua voz novamente, mais baixa e estranha. Você parece nervosa. Está tudo bem, moça? Meus pés congelaram. Algo no tom dele me avisava que o pior ainda estava por vir. Sim, está tudo bem, respondi, tentando soar firme enquanto a mão tremia ao alcançar a maçaneta. Mas antes que eu pudesse abrir a porta, ele se levantou. Espere, você pode me ajudar com uma coisa? Virei devagar, relutante. Ele segurava algo nas mãos, um pequeno caderno, desgastado nas bordas. Perdi minha caneta,
Tem uma no seu carrinho de limpeza? Ele deu um passo em minha direção e meu instinto gritou para que eu saísse dali. Mas seus olhos estavam fixos em mim, avaliando cada movimento. Era como se ele quisesse medir minha reação. Não tenho uma aqui, senhor. Talvez na recepção possam te ajudar. Falei rapidamente, tentando encerrar a conversa. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, tudo bem. Você é nova aqui, não é? Não respondi. Quando tentei novamente abrir a porta, percebi que ele estava mais perto do que antes. Sabe, esse lugar é cheio de histórias. Aposto que Dona Nair não te contou, né? Ele riu sozinho, um som seco e desconcertante. Eu realmente preciso ir. Comecei, mas ele interrompeu. A última camareira era como você. Jovem, quieta, mas sabe o que aconteceu com ela? Ele deu mais um passo e senti meu corpo encostar na porta. Meu coração disparava. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou o braço e colocou a mão na porta, impedindo que eu a abrisse. O sorriso havia sumido, substituído por um olhar frio. Você tem mesmo certeza de que está tudo bem, moça? Minha mente corria, procurando uma saída. Eu precisava de um plano. Rápido. Meu coração martelava tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Forçando uma expressão neutra, tentei me afastar, mas ele bloqueava qualquer tentativa de fuga. Eu só quero fazer meu trabalho, senhor. Por favor, me deixe sair. Falei, com a voz falhando. Ele inclinou a cabeça como se estivesse considerando a resposta. Claro, claro, mas antes por que não se senta um pouco? Parece tão tensa. O tom sarcástico deixou claro que ele não estava interessado em conversa. Meu instinto me dizia para não irritá-lo, então decidi agir de forma estratégica. Desculpe, senhor, mas preciso entregar mais toalhas em outros quartos, respondi, com um sorriso forçado. Tentei parecer confiante, mas minha mão já estava na maçaneta, pronta para girá-la no momento certo. Ele recuou apenas um passo, o suficiente para me dar espaço. Foi minha chance. Girei a maçaneta com força e abri a porta, saindo rapidamente para o corredor. Mas antes que eu pudesse correr, senti sua mão agarrar meu braço. Aonde pensa que vai? Ele disse. O tom agora era quase um sussurro. Puxei com força, tentando me soltar, mas ele era muito mais forte. Foi quando ouvi passos no final do corredor. O gerente apareceu com uma expressão confusa, mas não hesitou ao ver o que estava acontecendo. O que está fazendo? Solte ela agora! Gritou. O homem finalmente me soltou, mas não antes de lançar um último olhar que me gelou a espinha. A gente se vê por aí, murmurou, antes de desaparecer pelo corredor em direção à saída. Eu estava tremendo quando o gerente me perguntou se estava bem. Não consegui responder. Aquela foi a última vez que pisei naquele motel. Pedi demissão no dia seguinte, aterrorizada só de pensar que ele poderia voltar. Mas o que não saía da minha cabeça era a atitude de Dona Nair. Que tipo de vínculo ela tinha com aquele homem? E por que ele parecia tão à vontade, como se aquele lugar fosse dele? Eu nunca vou saber. Só sei que nunca mais consegui passar por aquele trecho da estrada sem sentir meu estômago revirar.